Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, muito obrigado pela sua audiência, que bom encontrá-lo diante do televisor mais uma vez conosco, para dar continuidade à nossa catequese sobre o exorcismo, programa sob a responsabilidade do Ordinariado Militar do Brasil. A notícia chegou à diocese de que alguém supostamente está possuído pelo demônio. O bispo designa, ou já está designado pelo bispo, pelo ofício eclesiástico que ele recebeu, o exorcista da diocese ou os exorcistas da diocese. E vão ao encontro daquele supostamente possuído pelo demônio. Trata-se ou não de possessão demoníaca? Quais os critérios que o exorcista deve levar em conta para não ser enganado, para não ser iludido, para agir com prudência, com cautela, para identificar, para tipificar. Aqui se trata ou não de intervenção diabólica, de uma presença satânica, demoníaca na vida, no corpo desta pessoa ou num determinado ambiente. Rito do exorcismo da Igreja Católica Apostólica Romana, número 14. Ritual do exorcismo. Vejamos o que diz a Igreja sobre esse argumento. O exorcista, no caso de se falar de alguma intervenção diabólica, antes de mais proceda necessariamente com a maior circunspecção e prudência. Em primeiro lugar, não creia facilmente que seja possesso do demônio alguém que sofra de alguma doença, especialmente psíquica. Também não aceite imediatamente que haja possessão quando alguém afirma ser de modo peculiar tentado, estar desolado e finalmente ser atormentado, porque qualquer pessoa pode ser iludida pela própria imaginação. Esteja ainda atento para não se deixar iludir pelas artes e fraudes que o diabo utiliza para enganar o homem, de modo a persuadir o possesso a não se submeter ao exorcismo, sugerindo-lhe que a sua enfermidade é apenas natural ou do foro médico. Examine exatamente, com todos os meios ao seu alcance, se é realmente atormentado pelo demônio, quem tal afirma. Então, não se deixar iludir, ser prudente e ser cauteloso. Evitar os dois extremos, ver o demônio em tudo e não ver o demônio em nada. Primeiro, lançar mão do conhecimento científico. Também com a ajuda de médicos, se for o caso, de psicólogos, se for o caso, de psiquiatras, se for o caso, procurar identificar se tal fenômeno tem uma explicação científica, tem relação com algum distúrbio, com alguma perturbação, com algum desequilíbrio psicossomático. Não acreditar num primeiro momento que ali está em andamento uma possessão demoníaca. Segundo, não dar tanto crédito ao suposto endemoniado ou à pessoa que se considera atormentada, porque isto pode ser, de fato, fruto da imaginação das pessoas. Há pessoas que têm, por exemplo, o complexo de perseguição, imaginam, têm sonhos, têm visões, têm delírios, tantos fenômenos explicados pela ciência, sobretudo psiquiatria, psicologia, que apontam para algo que é fruto da imaginação da pessoa. Mas atenção, porque o texto não para aí. Pode de fato se tratar, ainda que a ciência não diga nada, ainda que tal pessoa não se considere tal. O demônio é pai da mentira, é embusteiro, não quer sair do corpo da pessoa e por vezes ele se esconde, e por vezes ele não se manifesta, e por vezes ele silencia, e por vezes ele consegue convencer o suposto ou o de fato possesso a se recusar a se submeter à pessoa do exorcista. Convido você a dar continuidade nos próximos programas a esse fascinante assunto, as atitudes, a postura do exorcista no ritual do exorcismo da Igreja Católica.